Que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Nós hoje iniciamos uma nova série, como já foi dito. Série na carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é uma carta riquíssima e como os irmãos podem ler, ou talvez não consigam, pode doer nos olhos, mas diz ali: alegra-te, alegra-te, alegra-te. Eu não sei bem contar anedotas, prezo muitas pessoas que sabem, mas eu não sei. Eu tento, mas a maior parte das vezes o que surge da anedota não é uma gargalhada, mas é vergonha alheia. Sabem o que é? Mas é bom nós podermos dar uma gargalhada de vez em quando, não é? É bom dar uma gargalhada, é bom nós nos rirmos, sorrirmos. Eu não me recordo bem, mas já ouvi muito falar das gargalhadas do irmão Fontoura. Alguém aqui se lembra? Pronto, lembram-se bem, não é? E um homem sério, não é? Um homem da vara, mas um homem que sabia dar umas gargalhadas de vez em quando. Então é bom nós rirmos, é bom nós podermos sorrir, dar estas gargalhadas, mas muitas vezes num grupo nós podemos dar estas gargalhadas e até sorrir e até nos alegrarmos e o nosso coração ainda assim, por dentro, estar totalmente desfeito. Concordam comigo? É possível. É possível nós darmos estas gargalhadas e interiormente estarmos desesperados. Nós todos buscamos por alegria, todos nós corremos atrás da alegria e não é um projeto dos cristãos. A alegria, esta busca por alegria é um projeto do ser humano. O ser humano busca por alegria genuína. Todas as pessoas no mundo buscam por alegria genuína. Há pessoas que procuram isso em coisas, em férias, em carros, em casas, em relacionamentos. Todos nós, em dinheiro, todos nós procuramos alegria. As pessoas procuram buscar alegria e felicidade neste tipo de coisas. Mas aquilo que parece acontecer é que a busca é sempre frustrada. Parece uma ilusão esta busca por alegria. Parece uma ilusão nós procurarmos e encontrarmos. Porque há uma alegria que é gerada, que é uma alegria momentânea, mas rapidamente desaparece. Rapidamente se vai embora. Rapidamente surge outra vez o sentido de desespero dentro do ser humano. E muitas vezes, pior do que isso, muitas vezes a alegria, ou esta alegria momentânea, em vez de ser encontrada, é encontrado desespero. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem por ano por suicídio. Quase 1 milhão de pessoas. Quase 1 milhão de pessoas tiram a sua própria vida por ano. Morrem mais pessoas por suicídio do que, por exemplo, por cancro de mama. Morrem mais pessoas por suicídio do que, por exemplo, guerras e homicídios juntos. Então existe esta busca. E aliás, apesar de todos buscarmos felicidade, pensem comigo, como é que nós chegamos ao mundo em que chegamos? Se todos buscamos pelo mesmo, ou seja, se todos buscamos por felicidade, como é que nós acabamos num mundo em que temos um mundo quebrado, mau, intolerante, indiferente, fraturado, desleal? Se todos buscamos pelo mesmo, por que é que chegamos a este resultado? A razão é porque a alegria está a ser procurada no lugar errado. Está a ser depositada essa esperança no lugar errado. Irmãos, esta série de mensagens durante as próximas semanas não serão com certeza sermões fofinhos, ou 3 passos para ser feliz, ou qualquer coisa assim que nós conseguimos encontrar em qualquer outra livraria e na secção de autoajuda. Não é nada disso. Nós vamos à palavra de Deus em busca da verdadeira e genuína alegria. E, portanto, o objetivo final é nós respondermos positivamente a este apelo do apóstolo Paulo. Alegra-te. Alegra-te. Nós, hoje, se respondêssemos a esta pergunta, provavelmente responderíamos com quê? Tenho tanto problema na vida, tantas dificuldades, tantas circunstâncias que não me deixam alegrar. Mas o objetivo é, no final destas semanas, depois de passarmos por esta maravilhosa carta, nós podermos responder: sim, estou alegre.
Apesar de todas as circunstâncias, apesar de tudo aquilo que veio à minha vida, sim, eu estou alegre. Nós já lemos este versículo, ou já citámos o versículo, já orámos este versículo. Lá em Neemias, quando Esdras lê a lei, o povo começa a chorar. O que é que Esdras diz ao povo? Ou o que é que os levitas dizem ao povo? Não chorem, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor é a nossa força. A força para ultrapassar circunstâncias adversas e difíceis é a alegria do Senhor que vem a nós. É a alegria do Senhor. Ela está disponível, mas é preciso buscá-la. Ela não vem naturalmente, vem de uma maneira sobrenatural. Não é natural, é sobrenatural. Nós alegrarmos apesar das dificuldades. Vem através de Deus, da presença de Deus na nossa vida. E isso é que nós veremos nesta série. Portanto, hoje estaremos na Carta aos Filipenses. Se ainda não abriram, convido-vos a abrir na Carta de Paulo aos Filipenses. Uma carta pequena, uma carta com 4 capítulos apenas. Hoje estaremos a meditar no prólogo, aquela fase inicial de que Paulo saúda e dá aqueles primeiros olás à igreja em Filipos. E como a maior parte das cartas, esta secção contém muitos temas, muitas ramificações para o resto da carta. Portanto, aquilo que nós hoje iremos falar, provavelmente Deus irá trazer ao nosso coração novamente durante as próximas semanas. Abram então em Filipenses, capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. 1 ao versículo 11. Paulo nos vai mostrar que eu e tu podemos ter alegria, contentamento, apesar das circunstâncias. Então diz assim a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria orações por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tendo por justo sentir isto de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, a entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveje as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Conseguem ler? Eu tenho alegria interior e contentamento em Cristo, apesar das minhas circunstâncias. Conseguem dizer comigo? Eu tenho alegria interior e contentamento em Cristo, apesar das minhas circunstâncias. Têm mesmo? Têm mesmo alegria interior e contentamento, apesar das circunstâncias que estão a viver agora? É isto que o apóstolo Paulo nos vai mostrar. E notem, e vamos começar pelas circunstâncias. Onde estava Paulo e que igreja é esta em Filipos? Filipos era uma cidade muito importante, mesmo muito importante. Lemos lá em Atos capítulo 16 a criação desta igreja. Nós conhecemos as histórias. Conhecemos a história de uma jovem endemoniada, de Lídia, ou primeiro Lídia, de uma jovem endemoniada, e depois do carcereiro de Filipos. Esta é a gênese, é como foi criada a igreja em Filipos. Com 3 pessoas muito diferentes. 3 pessoas de locais diferentes, de estratos sociais diferentes, de poder económico diferentes. 3 pessoas muito diferentes, mas foi assim que a igreja começou. E começou com prisões. Portanto, por causa de uma queixa que foi feita de ter sido expulsa a jovem endemoniada, que era aquilo que dava dinheiro aos seus senhores, Paulo e Silas foram presos. E foi aí que então conheceram o carcereiro e ele se veio a converter. Esta é a gênese da igreja em Filipos. Era uma cidade,
importante, era uma cidade romana muito importante, era das poucas cidades fora de Roma, que era considerada Roma em si. Ganhou o seu estatuto por causa de uma conquista, ele ganhou um estatuto importante. E por isso nós vamos ver mais à frente o apelo de Paulo a serem cidadãos dos céus, por causa de Filipos, ser uma cidade em que a cidadania romana era muito importante. Era uma cidade importante, uma cidade que pressionava esta igreja a voltar-se para o culto a César, para voltar-se para tudo. Tinha muitas pressões à volta de todos os deuses. No fundo eles diziam, não importa se tu adoras Jesus Cristo, não importa, desde que adores os outros todos. Agora nós sabemos que ou adoramos Jesus como Senhor ou César como Senhor. Não existe aqui servir a dois senhores. Portanto, eram pressionados por esse lado e eram pressionados pelo outro lado, que eram judaizantes, que diziam, vocês não são religiosos o suficiente. Vocês precisam de ser mais religiosos. Portanto, havia uma pressão muito grande. Era uma igreja pobre, era uma igreja perseguida, era uma igreja sob pressão. E quem é Paulo que está a escrever à igreja? Ou onde está Paulo? Paulo está a escrever de uma prisão. Não sabemos bem em que prisão. Uns dizem que é Roma, outros dizem que é Éfeso, outros dizem que é Cesareia. Não sabemos bem. Mas Paulo está numa prisão. Paulo está a sofrer. As prisões não eram como eram hoje, não tinham refeições, não eram assim. Precisava de ajuda daqueles que estavam fora. E Filipos era uma igreja que ajudava, na sua pobreza, ajudava Paulo. Queria ajudar Paulo. Enviava ajuda apesar de tudo aquilo que estava a passar. E Paulo escreve desta prisão. É impressionante como é da pena de um homem encarcerado que surge este tratado, aquilo que é chamado de Tratado à Alegria. Não é de um príncipe no alto do seu palácio. Não é de um empresário bem-sucedido no seu ramo, que tem todas as condições de segurança e de provisão. Não, é de um homem encarcerado em necessidade que surge isto que é chamado o Tratado da Alegria. E era um homem que estava preso por fazer algo certo, não era algo errado. Isso poderia gerar na maioria de nós frustração. Uma coisa é estar na prisão por fazer algo errado, outra coisa é estar na prisão por fazer algo certo. Ele manteve-se firme na proclamação da sua fé. Então é este homem que não só tem alegria, mas escreve sobre alegria. Isto deveríamos fazer. O que é que realmente se passa aqui com Paulo? Sabem o que Paulo disse? O que Paulo está a dizer por linhas grossas? Eu encontrei-a. Eu encontrei a alegria. Encontrei a genuína alegria. As alegrias incompletas deste mundo nunca satisfarão. O nosso sucesso financeiro, o nosso sucesso familiar, o nosso sucesso no emprego, o nosso sucesso em qualquer outro sítio nunca satisfará. A alegria que satisfaz é a alegria do Senhor. Então nós vamos ver nestes versículos 3 coisas sobre alegria. 3 coisas que traziam alegria a Paulo e que nos podem trazer a nós. E mais uma vez isto pode ser ramificado depois nas próximas pregações ou explicado de uma forma mais profunda. Mas 3 coisas que nós vemos aqui. Podes passar? Como então nós temos alegria? Como é que nós vemos que Paulo tem alegria? 3 coisas que, apesar das circunstâncias, nos trazem alegria. E a primeira está no versículo 1 e 2. Diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que nos trará alegria, apesar das circunstâncias, é esta: uma clara noção da minha identidade. Uma clara noção de quem eu sou. Uma clara noção da minha identidade. Notem como começa o texto. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Paulo não começa a saudação a dizer assim: Paulo e Timóteo, santos em Cristo Jesus, a todos os servos em Filipos. Não, ele diz exatamente o oposto. Ele diz: Paulo e Timóteo, que somos servos. E a palavra aqui servo é doulos, é escravo. Que somos escravos de Jesus Cristo a todos os santos que aí estão. Paulo tem uma noção clara de quem ele é. Paulo tem uma noção clara de que ele é escravo, que ele é servo. Existiam 4 coisas que poderiam fazer alguém escravo neste tempo.
A primeira era nascer numa família de escravos. Os meus pais eram escravos, então eu nascia numa família de escravos e era escravo também. A segunda era ser feito escravo por conquistas. Roma chegava, conquistava, fazia escravos. Aqueles que não eram mortos eram escravos e estavam ao serviço dos cidadãos romanos. Terceiro era ser comprado no leilão de escravos. Era alguém que era comprado e depois liberto, era chamado um escravo redimido. E o quarto era, por livre escolha, eu me fazer servo de alguém, escravo de alguém, porque vejo no meu Senhor a possibilidade, a esperança de receber alimento, proteção e bons tratos. Então eu voluntariamente me dou e me faço escravo. Paulo, como todo crente em Jesus Cristo, é escravo porque foi comprado, redimido pelo sangue de Jesus e continua escravo porque de boa vontade se submete ao jugo de Jesus Cristo. Nós temos que fazer esta pergunta. Quando falamos de alegria, temos que fazer esta pergunta. Porquê é que muitas vezes a Disney World é mais feliz que a igreja? Porquê é que muitas vezes a igreja não é o sítio onde existe mais alegria à face da terra? Porquê é que nós não somos as pessoas mais felizes do mundo? Porquê é que nós muitas vezes somos as mais mal-humoradas, as mais cínicas, as mais pessimistas? Porquê? Eu estou a dizer alguma coisa que não é verdade? Eu estou a dizer alguma coisa que não é verdade? Porquê é que no meio de nós existe tanto pessimismo, tanta infelicidade, tanta falta de alegria? A maior parte das vezes é porque nós deixamos de perceber quem realmente somos. Nós somos escravos de Jesus Cristo, somos servos de Jesus Cristo e nele temos tudo o que precisamos. Nele temos tudo o que precisamos, tudo o que a nossa alma anseia. Não somos somente escravos e estamos de má vontade. Não, nós somos escravos e estamos a servir um Senhor que nos dá toda a proteção, toda a segurança, todo o alimento, tudo o que nós precisamos e tudo o que a nossa alma anseia. William Hendrickson, no seu comentário, diz o seguinte: um doulos, no sentido espiritual, é alguém que serve ao seu Senhor com alegria de coração, em novidade de espírito, no desfruto da perfeita liberdade, recebendo dele uma gloriosa recompensa. É em Cristo que nós somos libertos da escravidão de nos servirmos a nós próprios. E então somos livres para servir aos outros e felizes a servir aos outros. É em Cristo que nós somos libertos da escravidão, da reputação, do que os outros pensam acerca de nós. E somos livres, irmãos, para levantar umas mãos quando estamos a louvar. Somos livres para ajudar os outros sem pensar o que os outros pensam. Porquê? Porque somos escravos de Jesus Cristo. E é em Cristo que nós encontramos tudo o que a nossa alma necessita. É em Cristo. Eu sei que isto é totalmente contrário àquilo que o mundo nos diz. Eu sei que isto é totalmente contrário ao positivismo, por exemplo. Às filosofias e psicologias positivas. Nos anos 80 e 90 surgiram uma linha de corrente, não sei se os irmãos sabem, nos anos 80 e 90, uma corrente de linha da psicologia, está ali uma psicóloga, que surgiu, que se chama psicologia positiva. Sabem o que é isso? É dizer, tu és grande, tu tens valor, tu consegues. E através deste positivismo nós chegamos à nossa felicidade e alegria. Sabem o que Paulo diz? Paulo diz assim: eu não sou nada, eu sou servo, eu sou escravo. E quem é forte é Ele, quem é valoroso é Ele, quem é melhor é Ele. E através desta consciência verdadeira, clara noção da nossa identidade, Paulo tem verdadeira alegria. E a verdadeira alegria começa exatamente quando nós percebemos esta identidade. Somos servos e santos ao mesmo tempo. Somos. Somos santos porque somos separados para o serviço dele. Somos servos e santos. Estamos livres da escravidão dos desejos, dos pensamentos, das circunstâncias, do que nos faz arrastar para uma vida miserável. Quando pensamos que merecemos mais do que aquilo que temos. Segundo ponto. O que é que traz alegria? Uma clara noção das bênçãos
de Deus. Uma clara noção das bênçãos de Deus. Vemos isso no versículo 3 ao 5 e depois do 7 ao 11. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. E do 7 ao 11, como tenho por justo sentir isto de todos vós, porque vos retenho no meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Deus é minha testemunha, que saudades que tenho de vós, a entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Se não se importam de marcar a vossa Bíblia, e eu sugiro que marquem, viram aí a palavra no versículo 4, alegria? Viram? É a primeira de 16 vezes nas suas formas diferentes que aparece na carta. Portanto, se tiverem um lápis, uma caneta e não se importarem, circulem alegria. Vai aparecer muitas vezes nesta carta. Tentem em casa ler a carta toda e ver onde aparece esta palavra ou formas dela. O que é que Paulo está a fazer? Paulo está na prisão. Paulo não pode ir até aos irmãos que têm saudades dele e de estar perto deles, de ter comunhão com eles. O que é que Paulo está a fazer? Paulo está a orar. Não só a orar, mas a orar com alegria. A maior parte das vezes nas nossas situações difíceis, o que é que nós fazemos? Oramos por quê? Por medo? Não é? Com temor da situação que estamos a passar. Paulo diz que está a orar com alegria. Com alegria. E pela estrutura da gramática aqui, ele não está à espera que as pessoas apareçam na sua mente. Ele está proativamente a trazer as pessoas à sua mente para orar por elas. Como bênção de Deus, ele está a pensar nas bênçãos de Deus e surgem pessoas na sua vida e ele ora ativamente. Isto lembra que nós temos mais do que o nosso problema atual. Temos mais pessoas, mais bênçãos. Temos mais do que as correntes nas mãos. Temos mais do que uma prisão mal cheirosa onde nós estamos, seja ela qual for. Paulo traz estas bênçãos à mente e lembra-se dos irmãos e ora por eles. Tu tens a igreja. Apesar das circunstâncias que estás a passar, tu tens os irmãos. A alegria de Paulo é revelada quando pensa e ora pelos seus irmãos. Quando pensa e ora pelas suas bênçãos, pelas bênçãos de Deus. Isto fala tirar os olhos das circunstâncias que está a viver e colocar os olhos nas bênçãos de Deus e no Deus das bênçãos. Se praticasses isto hoje, e eu encorajo-te que o faças, quem é que vem à tua mente? Que bênçãos de Deus vêm à tua mente que possas orar por elas e agradecer por elas com alegria? Que pessoas têm surgido na tua vida? Eu tenho uma lista longa. Bem longa. Eu agradeço pela minha esposa, que 7 anos depois de conhecer e a oportunidade de conhecer todos os meus defeitos e tudo aquilo que eu faço de mal, continua a amar-me, continua a estar ali ao lado, continua a respeitar, continua a cumprir o seu papel. Eu agradeço pelos presbíteros desta igreja, que têm tido amizade, paciência, têm sido amigos, têm tido visão, têm trazido conselhos. Eu agradeço pelos meus filhos, até por Deus me ter dado a oportunidade diariamente de vê-los crescer, de ver aquilo que eles fazem, de tentar orientá-los e encaminhá-los nos caminhos do Senhor. Agradeço por vocês, irmãos. E trago-vos à minha mente, como o irmão Augusto diz, que vai dar a sua volta de bicicleta e vai orando por cada um de nós. Agradeço por vocês, pela vossa paciência, pelo vosso carinho, por me deixarem entrar na vossa vida, pelo vosso compromisso, até pelo vosso compromisso financeiro. Paulo agradece aos filipenses pelo compromisso financeiro deles. E esta oração, irmãos, vem do amor. Nota-se claramente o versículo 7 e o versículo 8, o sentimento de amor que ele tem por eles. Ele diz, é justo sentir isto, porque retenha-vos no vosso coração. E, aliás, ele chama Deus como testemunha. Nós sabemos que amamos alguém quando o Deus de amor é chamado por testemunha a dizer assim, eu chamo o Deus de amor como minha testemunha de como eu vos amo.
do que como eu tenho sentimento de amor para convosco. No curso de membresia da Igreja do Silveiro, nós repetimos uma frase muitas vezes, que é uma frase do nosso irmão Tiago Cavaco que me ficou na mente. Ele diz assim: nós só amamos a sério as pessoas pelas quais nós oramos. Nós só amamos a sério as pessoas pelas quais nós oramos. Portanto, não é estranhar a oração no final desta secção. Versículo 9 ao 11 é uma oração de Paulo. Ele ora para que o amor aumente mais e mais. A oração de Paulo não é pequena. Eu não me entendam mal. Não estou a dizer que nós não devemos orar por coisas pequenas. Coisas como a carteira que se perdeu, o joelho que dói, a unha encravada, ou coisas até mais sérias. Quando falamos de um rim que deixa de funcionar, nós devemos orar por isso. Mas Paulo não ora só orações dessas. Paulo vai mais longe. Ele pede que o vosso amor aumente mais e mais. Se alguma marca nos deveria caracterizar, era o amor. Então oramos para que o nosso amor aumente mais e mais. E qual é a medida do amor do cristão? É mais. Nunca ninguém chega à perfeição do amor. Portanto, devemos sempre pedir que amemos mais e amemos mais. A Deus e aos outros. Amemos mais. E é um amor que é motivado. É um amor que é motivado por Jesus Cristo. Para que o caráter de Jesus Cristo se revele na vida uns dos outros. Nós devemos orar uns pelos outros, irmãos. E esta oração aqui de Paulo pode se tornar um modelo para as nossas orações. Que o amor aumente mais e mais. Que a santidade aumente mais e mais. Que os frutos apareçam. Que as pessoas possam conhecer a Jesus Cristo através das nossas vidas. E Paulo deixa esta promessa maravilhosa. No versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. É um suor que tem a segurança de que Cristo está a operar em nós. Por isso nós oramos, porque é Ele que faz. E a terceira e última coisa que nós vemos é uma clara noção do chamado de Deus. Versículo 5 e 6. E até o 7, nós vemos isso no final. Versículo 5 e 6 é uma clara noção do chamado de Deus. A alegria genuína está presente na igreja naqueles que têm uma noção da sua identidade, naqueles que têm uma noção das suas bênçãos e oram uns pelos outros, e naqueles que têm a noção do seu chamado e servem uns aos outros. Se servem uns aos outros. Ele diz: vocês foram cooperadores. Eu agradeço, oro, porque vocês cooperaram no Evangelho desde o primeiro dia até agora, diz Paulo. E no versículo 7, ele diz: todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Ou seja, vocês cooperaram, vocês sacrificialmente se deram. A igreja orava por ele, da sua pobreza contribuía para eles. Eles sofriam ao pensar nele na prisão, estavam dispostos até a enviar pessoas. Esta carta resulta de um homem que foi enviado com dinheiro, com palavras de amor, para Paulo que estava na prisão, que chamava-se Epafrodito. E Epafrodito quase que morreu nesta missão. Então eles estavam dispostos até a enviar as suas melhores pessoas. A igreja em Filipos amava Paulo e sacrificialmente o servia. Irmãos, não existe nada como a igreja. Nada. A igreja é noiva de Cristo. Nós estamos unidos pelo sangue de Jesus Cristo. Há muita coisa que une diversos grupos. Há afinidades, há ideais, há juramentos, há gostos, há estatutos, há até sangue que une diversos grupos. Mas aquilo que nos une é o sangue de Jesus Cristo. O sangue eterno de Jesus Cristo. Nada nos pode separar disso. Não existe nada como a comunhão que a igreja desfruta junta, que nos leva a derramar as nossas vidas uns pelos outros. Sacrificamos com alegria o nosso tempo, sacrificamos com alegria os nossos recursos, sacrificamos com alegria os nossos joelhos uns pelos outros. A mão direita gasta-se de boa vontade pela mão esquerda, sem pedir nada em troca. Sem pedir nada em troca. Porquê? Porque é motivada pelo amor. E o que é que resulta disso? Resulta alegria. Alegria. Mais bem-aventurado ou feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Está-nos a dizer que existe alegria no serviço. Existe alegria naquele que dá. Existe alegria quando sacrificialmente nós damos-nos
uns aos outros. Não existe nada que nos deixe mais felizes do que participar, cooperar, para que uma só alma seja salva. E eu sinto que muitos de nós estamos a escapar a esta alegria e ficamos rabugentos e mal-humorados e tudo isso porque estamos a escapar a oportunidade de serviço. Existem tantas oportunidades de servir uns aos outros e nós deixamos escapá-las pelas mãos. E estamos a fazer mal a nós próprios, porque o serviço uns aos outros traz-nos alegria. Alegria. O que dizem, por exemplo, aqueles que têm participado no Palhau? Que dão do seu tempo, dão das suas energias, dão das suas férias para lá estar, ao verem uma só alma a converter-se ao Senhor. Não nos traz alegria? Ou alguém que, por exemplo, dá dos seus recursos para pagar a inscrição a alguém que entra eternamente condenado e sai de lá eternamente salvo. Não traz alegria? Ou alguém que participa para que pessoas venham à igreja e ouçam a mensagem do Evangelho e se rendam a Jesus Cristo. Não traz isso alegria? O serviço traz alegria. Existe alegria maior do que isto? Não, não existe. A alegria genuína vem àqueles que, sabendo quem são, amam incondicionalmente, através da oração e através da ação. Isto não é algo natural, é algo sobrenatural. Às vezes que Paulo, nestes 11 versículos, diz em Cristo Jesus, nós somos escravos em Cristo, vocês são santos em Cristo, cooperaram no Evangelho de Jesus Cristo. E vocês, os frutos de justiça, são por Jesus Cristo. É algo sobrenatural, vem por Jesus Cristo. Aquilo que é a nossa dor de estômago tem uma realidade correspondente. Não sei se já tem dor de estômago, já tem? Aquela dor de estômago de fome tem uma realidade correspondente. Chama-se o quê? Comida. Não é? Chama-se comida. A dor da nossa alma pela busca da alegria tem uma realidade correspondente que se chama Jesus. Chama-se Jesus. É Ele que nos dá uma nova identidade. É Ele que nos mostra a verdadeira alegria em contemplá-lo e contemplar as bênçãos dEle. E agradecermos a Deus por essas bênçãos. E a servirmos uns aos outros. Por isso, irmãos, e terminando esta introdução a esta maravilhosa carta, eu gostava que tirássemos não mais que 2 minutos para pensarmos acerca destas coisas e acerca de por quem nós vamos orar. Quem é que na nossa vida temos que possamos agradecer? Por quem vamos orar e a quem vamos servir? Que oportunidades Deus me tem colocado na minha vida para me trazer alegria? Eu tenho desconsiderado. A quem eu vou servir? Então, irmãos, eu convido-vos a breves momentos de meditação e a fechar os vossos olhos e diante de Deus, fazer este compromisso. Eu quero alegria apesar das minhas circunstâncias. Traz-me à mente as pessoas por quem eu devo orar. As bênçãos que tu tens trazido à minha vida. E as pessoas a quem eu posso e devo servir. Que o Senhor nos abençoe.